Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de revisão, ok? Vamos retomar o conteúdo que nós já aprendemos aqui nas nossas videoaulas. Então vamos lá? Nós vamos iniciar hoje relembrando aquele conteúdo de comparatives, que são os comparativos. Lembram o uso dos comparativos, as estruturas, como que a gente pode aplicar a estrutura numa frase? Então vamos relembrar juntos esse conteúdo aí. Observem aí na tela de vocês. Então os comparativos são adjetivos ou advérbios usados para comparar coisas em geral. Quando a comparação é feita entre dois objetos, nós geralmente usamos o than após o adjetivo. Então olha o exemplo. Messi is more talented than Cristiano Ronaldo. Messi é mais talentoso que Cristiano Ronaldo. Então, nós temos aí uma comparação entre duas pessoas. Eu estou fazendo uma comparação. E, para isso, eu vou usar os comparatives. Agora, lembra dos graus do comparativo e como fazer exatamente essa comparação? Vamos retomar também. Então, nós vimos, pessoal, que existem 3 graus de comparativo, né? Nós temos o comparativo de superioridade, o de igualdade e o de inferioridade. Vamos começar falando um pouquinho sobre os comparativos de igualdade. O de igualdade é aquele que a gente tem dois objetos ou pessoas comparadas e essas pessoas ou objetos estão no mesmo nível, estão no mesmo patamar, certo? Qual é a estrutura que eu uso para falar sobre o comparativo de igualdade? Eu vou usar o as, o adjetivo e o as, que a tradução seria tão alguma coisa quanto. Exemplo, John is as tall as Peter. O John é tão alto quanto Peter. Então, aqui eu estou colocando essas duas pessoas na mesma linha, no mesmo nível. Ele é tão alto quanto o outro, não tem nenhum mais, nenhum menos, ok? Já os comparativos de inferioridade é quando um objeto, uma pessoa que a gente está comparando, tem um nível abaixo do outro. Então, por isso se chama inferioridade. E a estrutura é less, adjetivo, than. Esse less significa menos, o adjetivo, claro, e o than vai significar que. Exemplo, John is less popular than Peter. O John é menos popular que o Peter, ok? Então aí é de inferioridade. O John é menos que o Peter. Observem a palavra less, porque ela vai fazer a diferença. Agora vamos falar sobre os comparativos de superioridade. Quando um dos objetos ou pessoa comparado está numa posição mais elevada, a gente vai usar o de superioridade. Agora, existem 2 tipos de comparativos de superioridade. Na verdade, não é que são 2 tipos, é porque a gente tem 2 estruturas. Uma é a estrutura para adjetivo longo e uma é a estrutura para adjetivo curto. Para adjetivos longos, nós usamos essa estrutura que está na tela para vocês, ó. More, mais o longo adjetivo, e o than, que vai significar mais alguma coisa que. Exemplo, John is more intelligent than Peter. O John é mais inteligente que o Peter. Então, intelligent é um adjetivo longo, ele tem mais de 2 sílabas. Então, eu vou usar aí o more than para falar sobre ele, ok? E quando eu tenho um adjetivo curto? Bom, quando vocês têm um adjetivo curto, a gente não vai usar mais o more. A gente vai substituir esse more pelas letrinhas ER no final do seu adjetivo. Vamos ver o exemplo? Então, a gente tem um adjetivo aí, smart, que é o adjetivo esperto, inteligente. Smart é um adjetivo curto. Para ficar, smart significa esperto, né? Para ficar mais esperto, eu não posso dizer more smart, porque é um adjetivo curto. Eu vou colocar o ER no finalzinho desse adjetivo para ficar mais esperto. Observem aí o exemplo. John is smarter than Peter. Observaram aí que no final do smart, que está em roxo, que é o adjetivo, tem o ER no final para dar essa superioridade? Então, John é mais esperto que Peter. Não esqueçam que os adjetivos curtos precisam seguir essa regra, tá? Outros exemplos. Tall, que é alto, vai para taller, mais alto, short, baixo, shorter, mais baixo, long, longo, longer, mais longo, e fast, rápido, faster, mais rápido, ok?
Temos algumas exceções também, pessoal. Quando a gente vai fazer essa transição aí de adjetivo curto para adjetivo curto com o grau de superioridade, a gente tem que colocar o ER no final, né? Mas observem as exceções, lembram delas? Primeiro, se esse seu adjetivo termina em E, você vai acrescentar apenas o R. Exemplo, o adjetivo nice, que é legal, você vai colocar nicer, só o Rzinho no final porque ele já tem um E. Quando o adjetivo tiver o Y e a letra que vem antes do Y for uma consoante, você vai tirar esse Y, vai acrescentar um I e só depois que você vai acrescentar o ER. Exemplo, happy. Happy termina em Y e é precedido de consoante, no caso um Pzinho ali, né? Um P. Então vai ficar happier. E ainda, quando você tem um adjetivo curto que termina em consoante, vogal, consoante, que nós chamamos de CVC, nós vamos dobrar a última letra e só então colocar o ER no final. Exemplo, fat, que é gordo, fica fatter, com 2 T's no final. Big, que é grande, bigger, com 2 G's no final, porque é consoante, vogal, consoante. Regras que só valem para adjetivos curtos, ok? E a última regrinha, a última exceção, são aqueles adjetivos que são irregulares. Então, os adjetivos irregulares são o good, que vai ficar better. Good significa bom. Better, melhor. Bad, ruim. Worse, pior. Far, longe. Farther, mais longe. Esses são irregulares, eles não seguem nenhuma das outras regras que nós vimos até agora. Ok, agora que vocês relembraram o nosso conteúdo, vamos fazer um exercising para ver se realmente fixou aí na mente de vocês. Use os adjetivos dados para completar as frases com os comparativos. Vocês podem usar o de superioridade, que é o more than, ou o de inferioridade, que é o less than, ou comparativo de igualdade, que é o as. Observem a frase. A car is, espaço, a motorcycle. Um carro é uma motocicleta. E o adjetivo que você vai usar para comparar é expensive, que significa caro. O carro é mais caro, menos caro ou tão caro quanto a motocicleta? Letra B. Tacacá is, açaí. Tacacá é açaí. Aí a gente tem um adjetivo good. Tacacá é melhor, no caso, né? Melhor que, pior que ou tão bom quanto. E por último, English is math e o adjetivo complicated, complicado. O inglês é mais complicado que, menos complicado que ou tão complicado quanto matemática. Tá fácil, né, pessoal? Até porque vocês já fizeram esse exercício e nós estamos apenas relembrando. Então aí nós temos a car is more expensive than a motorcycle. O carro é mais caro que a motocicleta. Tacacá is better than açaí. O tacacá é melhor que açaí. Lembrando que aí é uma questão de opinião, né? Vocês podem trocar a frase de vocês. E na letra C, English is less complicated than math. Inglês é menos complicado que matemática. Ok, pessoal, espero que tenha ficado claro aí. Vamos ainda relembrar o superlativo? O superlativo é mais ou menos parecido com os comparativos, porém ele só tem 2 graus. Ele tem um grau de superioridade e de inferioridade. O de inferioridade, a gente usava lá no comparativo o less. Agora a gente vai usar the least, que vai significar o menos, mais o adjetivo e mais o substantivo. Exemplo, Tirulipa is the least ugly guy here. Tirulipa é o garoto menos feio aqui. Então esse é de inferioridade, ele é o menos. O de superioridade, nós temos para adjetivo longo o the most, para aquela mesma regra do adjetivo longo de comparativos, né? Então aqui vai ser the most. The most, adjective e o now, que é o substantivo. Exemplo, this is the most expensive car in the world. Esse é o carro mais caro do mundo. Então, para superioridade, nós usamos o the most, se o seu adjetivo for longo. Se o seu adjetivo for curto, nós vamos usar uma regrinha bem parecida lá com o comparativo. Lembra que a gente no final do adjetivo acrescentava um ER? Agora, no superlativo, nós vamos acrescentar o the na frente do adjetivo, porque a gente sempre diz que é o mais caro, o mais dispendioso, mais alguma coisa. Então, precisamos do the. No finalzinho do adjetivo, nós colocamos o EST
e seguimos com o substantivo e o restante da frase. Exemplo: This is the shortest woman in the world. Essa é a mulher mais baixa do mundo. Então, o adjetivo short, curto, é um adjetivo também curto. Short é baixo, né, ou curto. Também é um adjetivo curto e no finalzinho dele a gente vai colocar o EST no final, certo? Ainda, para aqueles adjetivos que terminam em E, a gente coloca apenas o ST. Por exemplo, large fica largest, com ST no final. E aqueles adjetivos que são consoante, vogal, consoante, como o big, nós vamos dobrar a última letra e só então colocar o EST no final também, ok? Vai ficar biggest. Outras exceções, aqueles que terminam em Y, como o study, que nós já havíamos visto, né? Outros exemplos, a gente vai tirar o Y e colocar o I, e só depois é que nós vamos colocar o EST. Exemplo, heavy vai ficar heaviest, com o IEST no final. E os adjetivos irregulares no superlativo são o good, lembra, gente, pessoal, essa questão dos adjetivos irregulares confunde muito entre comparativos e superlativos, tá? Então vocês precisam ficar muito atentos a isso, porque existe o better, mas existe o the best. O que é comparativo e o que é superlativo? Vocês precisam estar bem atentos nisso, inclusive são questões que caem muito no Enem. Então, observem aí alguns desses irregulares. Esses irregulares são do superlativo. Good, the best, bom, vai ficar o melhor. Bad, que é ruim, vai ficar the worst, o pior. E far, que é longe, vai ficar farthest, mais longe, o mais longe, ok? Muito bem, vamos fazer então o nosso último exercise. Vocês vão usar aí as formas superlativas e os adjetivos dados nos exemplos para formular frases. Então, na letra A, nós temos old man. O old é velho e man é homem. Letra B, expensive cell phone. Celular caro. E na letra C, nós temos o adjetivo thin, que é magro, nesse caso aí vai ser fino. E o waist, cintura. E aí, como é que vai ficar as frases? Conseguiram elaborar aí? Espero que sim. Então vamos lá, a letra A vai ficar the oldest man, lembrando que old é um adjetivo curto, então vocês vão acrescentar apenas o EST no final para superlativo. Letra B, expensive e cell phone, fica the most expensive cell phone, o celular mais caro. Usamos o the most porque o verbo é longo, o adjetivo é longo. E por último, na letra C, the thinnest waist, a cintura mais fina. Novamente, nós temos o adjetivo thin, que é um adjetivo curto, e ele é consoante, vogal, consoante. Então, o que a gente faz? Dobra a última letra e só depois é que nós acrescentamos o EST. Então, por isso que ficou thinnest com 2 N's. Certinho? Espero que vocês tenham conseguido relembrar certinho aí essa estrutura. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque para rever essa aula e mais conteúdos, ok? See you next class!